E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. E hoje, gente, vou falar pra vocês de uma saga aqui que não tá no hype, não tá nem nada do gênero, pessoal falando disso, apareceu um personagem aí nos filmes aí novos da DC, mas tô vindo aqui pra falar de vocês sobre Stormwatch e Authority, do universo da Wildstorm, lá dos anos 80, anos 90, lá do Jim Lee, na época da Image, que depois foi comprada pela DC e agora faz parte do mundo da DC, né? Então, vou aqui falar pra vocês sobre a minha review desse material aqui, do Stormwatch e depois do Authority, né? Que são uma sequência do outro, né? Então, já deixa o like, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, hein? Tô vendo, se inscreve no canal, porque quem que vai estar falando em 2025 disso daqui? Só eu mesmo, porque é o que eu tava lendo, tava na minha pilha de leitura que você lê. E é isso, galera. É isso aí, vamos lá. Então, simbora. Vamos lá, falar primeiramente sobre o que é a Era Image, né? A Image foi uma galera que trabalhava lá pra Marvel, né? Eram os maiores artistas, né? Todd McFarlane, Jim Lee, Ai, meu Deus, desgramado que fez o Capitão América, que é o criador do Deadpool. O Rob Liefeld, o Rob Liefeld, que fez o Capitão América. Você já viu essa foto em algum lugar? Se não, coloque aí, você tá vendo. Então, é o pessoal que era muito... que vendeu aqueles milhões de bis, porque a arte deles era muito doida, saíram da Marvel porque não tava ganhando dinheiro suficiente lá, de acordo com tudo o merchandise que eles ganhavam e tudo mais. Saíram, criaram a Image para fazer os seus próprios quadrinhos, ganharem o próprio dinheiro relacionado a isso, merchandise e tudo mais, que é uma empresa hoje muito importante pro ramo dos quadrinhos, né, depois de saiu e tudo mais, né, mas só que nos anos 90, o que era a Image? Era pessoal grandão, fortão, cheio de arma, trabuco, atira primeiro, pergunta depois. Um dos grandes personagens mais famosos até hoje que sai é o Spawn, que é do Todd McFarlane, que representa muito isso. É bolso, é estilizado, é corrente, o cara é do mal, é anti-herói, né, que mata, mas só que faz o bem. É todo esse esquema, né? Então, assim, o Stormwatch, ele começa muito relacionado a isso, sabe? Então, o que é o Stormwatch? É uma equipe que eles são comandados pelo Homem do Tempo, né, que é esse cara aqui, que é o Henry Bendix, que eles é uma equipe da ONU de super-herói. E aí, tipo assim, eles só podem atuar quando a ONU fala, não, vai lá, resolve o problema que tem lá, resolve, vai lá, mata um ditador, vai lá, eu mato os alienígenas. Então assim, é isso que eles fazem, são uma força especial da ONU, que é comandado por esse cara que é o Homem do Tempo. A base deles é lá no espaço, que nem o satélite lá da Liga da Justiça, tá ligado? Que passava no SBT, é a mesma coisa, eles têm lá, eles têm teleporte, tudo mais, assim, o Authority é 1000 vezes melhor do que o Stormwatch. Assim, é tipo, o bebê tem que aprender a engatinhar pra poder correr maratona, sabe? É mais ou menos assim. Tem coisas legais aqui que tem aqui no meio desses 4 volumes, tem algumas coisas interessantes, mas só que assim, em grande parte, é muito descartável. Eu diria que principalmente o maior problema do Stormwatch é os personagens. É muito personagem. E assim, é personagem muito meia boca. Os que vêm aqui, né? Que tudo foi encabeçado pelo Warren Ellis, né? Que hoje em dia é até cancelado e tudo mais, né? Que ele é escroto. Mas só que o Warren Ellis, ele fez o Stormwatch, depois criou o Authority. Ele foi o cara que fez o Transmetropolitan, né? Que é o carequinha lá, eu nunca li, mas o pessoal fala que é bem bacana. Ele é o cara que foi o roteirista das primeiras temporadas do Castlevania da Netflix, né? Que é bem legal, eu gosto da Castlevania, principalmente a primeira e segunda temporada, ó. Filé, tá? Filé. Então, aí ele fez isso daqui. Dá pra perceber que, tipo assim, ele entra, ele tipo, nossa, o que eu faço com esse bando de personagem aqui, que escroto. É cara que absorve energia, e é um cara que é energia pura, mas só que ele tem um traje que controla, é mulher que solta fogo, controla fogo, é cara que é super forte, mulher que é super forte. É esses pessoal, assim, que é muito meio... O que eu faço com esse? Tem esse cara aqui, o nome dele é Fuji. Ele é um gás, mas só que ele é japonês, ele é um lutador de sumô. Aí ele é um gás super forte, eles colocam ele dentro dessa roupa de robô e aí consegue participar e tal, sabe? É uns personagens assim. E tipo, ele tenta umas histórias bacanas. Tem umas histórias, por exemplo, uma das melhores histórias que tem, ela parece como se fosse uma equipe, como se fosse The Boys, mas só que a equipe do The Seven lá fosse realmente boazinha, sabe? Uma amálgama de Superman, Mulher Maravilha, tipo uma junção de Liga da Justiça com Vingadores e que cria esse pessoal aí, né? Que é uma equipe liderada pelo Superior, que é como se fosse um Superman, que eles buscam fazer a Terra, realmente fazer a Terra mudar, porque ele é um super-herói que ficou descansando por muito tempo, ficou assim, travadão num trono assim, ficou assim,
travado no lança por um bom tempo, aí depois ele acorda e fala assim, não, agora todas as peças se encaixaram, vou resolver os negócios aqui da Terra, vou fazer, não ter mais arma, vou fazer um monte de microtecnologia, fazer comida, medicamento, vou sarar todas as doenças com nanotecnologia e tudo mais, aí os grandes civilizações, né, que, por exemplo, Estados Unidos, o pessoal da Inglaterra, o caralho A4, eles são contra isso, né, mandam o Stormwatch lá, não, pá, nesses caras, boy, dá uns rolos, uma história de técnica interessante, então, tipo assim, tem ideias legais, tem uma história que tem um cara que é um assassino em série, que ele mata pessoas e tudo mais, mas só que ele é muito acobertado, por quê? Porque ele é filho de um político, então o próprio governo pega e encoberta isso pra que não tenha nada saindo no jornal, tipo assim, nossa, político tal, da oposição, de não sei o que lá, matador, serial killer e tal, é um negócio legal. Tem ideias legais, mas só que, tipo, por ter tanto uns personagens esquisitos, parece às vezes que tipo, você sente que tem um negocinho lá, uma chaminha de esperança pra falar, não, dá pra fazer um negócio aqui bacana, mas tipo, pelo jeito que tá, não rola. O que mais interessante aqui no Stormwatch é quando aparecem os personagens que vão formar o Authority. Então assim, todos os personagens que formam depois o Authority são muito mais legais, porque o próprio Warren, eles cria eles, e aí eles são usados depois no Authority. Então tem personagens que é muito mais legais e bem utilizados depois no Authority, mas quando eles aparecem aqui também são os pontos altos. Outra coisa boa pra falar, que tem uma saga lá que o que acontece? Eles querem atuar dentro de uma cidadezinha que tá tendo experimentos com armas que os Estados Unidos tá fazendo, uma cidadezinha lá dos Estados Unidos, e eles estão pegando essas armas biológicas e vão jogar a culpa no Stormwatch, no super-herói, por causa de um monte de problema que aconteceu já durante a série. Eles atuam, mas não atuam com toda a ONU permitindo, blá 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 blá. Então, aí eles têm que dar um jeito de atuar lá, acabar com essa operação fora dos panos que os Estados Unidos tá fazendo. Então, o que eles fazem? Essa ideia é legal. Eles procuram pra ver se algum estrangeiro está na cidade. Eles acham um francês fazendo um intercâmbio lá naquela cidade. Ligam pro representante francês da ONU e eles falam, você não gostaria que um cidadão seu tivesse problemas dentro de atividade criminosa dos Estados Unidos acontecendo lá dentro, né? Então o que faz? O cara da ONU, o representante da França na ONU, permite a ação do Authority nessa missão. Então eles vão lá e atacam, exterminam essa base de projetos de armas biológicas que os Estados Unidos estavam fazendo, né? Então, é assim, tem umas ideias bacanas. É assim, o Stormwatch, eu recomendo a leitura só se você, tipo, tiver muito interesse em saber da onde que veio o Authority, como que ele vai se formar, os personagens que vão aparecendo aqui, porque eu não recomendo muito, viu, gente? Eu não recomendo. Vou falar que é a melhor coisa do mundo, porque não é. Assim, só você não tem mais nada pra ler, mais nada. Tipo assim, não é um negócio que você vai ficar com ódio. Só numa parte aqui, porque tem uma mulher, velho, até aparece aqui, mano, ó, essa mulher aqui, o nome dela é Rose. Rose, o nome dela é Rose. O que é? Ela é a personificação da morte, ela mata todo mundo, ela é muito badass, ela é muito puta que pariu. E ela é um personagem, velho, que é assim, o design dela é horrível. E ela não fala, é tipo pra ser B10, mas é simplesmente ridículo, sabe? Tipo, que porra de personagem é esse, sabe? E aí, é um monte de rolo que acontece. Assim, elas têm uns personagens que é muito ridículo. Te recomendo assim só pra ver algumas ideias legais, talvez achar interessante, que aí eu recomendo, é bacaninha de ler, mas nada muito extremo. Eu acho que o que mais pesa, assim... mas Ítalo, a passagem de ir do Stormwatch pro Authority é tranquila? Tipo assim, acaba de um jeito aqui que tipo, nossa, vem pra cá. Mano, assim, acaba, tipo, vindo pra cá. Mas só que o final é horrível. O final não acontece no último volume, gente. Não acontece. Eu acho que a Panini nunca, eu acho que nem publicou aqui. O que acontece? O final de, tipo, todos esses monte de personagens que eu tô falando pra vocês, do nada aparece, tipo, esse monte de personagem que fala que não é muito legal, eles morrem. Mas só que eles não morrem na última edição. Eles morrem numa saga que é da Wildstorm com o Alien, o Xenomorfo, tá ligado? Eles morrem naquela saga, porque na penúltima edição do Stormwatch, encontram um asteroide, vai lá uns cientistas lá do Olho do Céu, né, que é a base deles, lá pra fazer umas análises. Eles vão lá pra pegar alguma coisa, ver o que é isso, meu Deus, o que é esse asteroide vindo para a Terra? Vamos analisar. Eles vão lá, uns morrem porque tem que sair rápido, uns caras são deixados pra trás, eles vêm com o xenomorfo dentro da barriga, né? Aí isso acontece na penúltima. Aí você fala, vamos ver o que acontece agora na última. Eles estão terminando o encadernado. Vamos ver como que eles resolvem isso, não é mesmo? Sabe como que termina? Não, de verdade, ó. Essa aqui é a penúltima, ó. Meu Deus, os caras estão voltando, bibibibobobó. Próxima edição, que você vira a página, tá na mesma página. Todo mundo morreu. É isso. Você não sabe como eles morrem. No próprio quadrinho que você comprou e está terminando a história, você não sabe como os caras morrem. Você sabe simplesmente que eles morreram,
foi num alien lá que mataram eles e eles foram de arrasta, é isso. Então assim, quando eu li isso aqui eu fiquei, caralho, não é possível que os caras não colocou nem um texto falando assim, ó, aconteceu tal evento, bibibibobobó, e estiveram essas baixas. Não fala, não faz, simplesmente o povo morre. 80% da equipe morre. E aí a equipe restante, só que sobrou, e outros personagens que apareceram também em algum desses arcos, eles aparecem no final. Falam assim, alguém tem que dar um jeito nisso depois. Porta. Aí eles passam por uma porta coloridana assim, e aí fala assim, mas o que vai acontecer agora com esses outros personagens? E aí vem o Authority. E aí é muito bom. É muito bom. É muito interessante, porque assim, como se fosse super-heróis na vida real mesmo. Com toda a questão de mídia, ser ativo na era pós-moderna, né? Que tipo, agora todo mundo é globalizado, você sabe tudo das coisas, com toda essa questão de mídia, de terrorismo, tal. É muito interessante o jeito que eles atuam e eles fazem as coisas acontecer. Eles querem, tipo assim, eles fazem controle de danos, mas só que se tiver que morrer 1000 pessoas pra salvar 2 milhões, eles não olham pra trás e falam assim, a gente vai fazer isso porque é o bom pra humanidade. E cada vez, tipo assim, vai escalando. Acho que vale a pena agora falar sobre os personagens, né, do Authority em si. E já que você chegou até aqui, ó, dá um likezinho no vídeo, dá um like, se inscreve, já mandou pro seu amiguinho lá, sou que gosta de vídeo. Já leu o Authority? Com certeza ele não leu. Então manda lá pra ele e fala assim, ó, o Authority é bacana, lê lá. Então vamos lá, os personagens que tem, a gente aqui mostrando aqui pela capa, tem a engenheira foi a personagem que eu falei no começo do vídeo, que apareceu num filme desse ano que apareceu aí, foi o Superman. Lembra aquela mulher lá que tem umas tranças assim, que faz um monte de coisa com a mão e hackeia lá o base do super-homem e descobre lá a mensagem lá dos pais dele, decifra? Essa personagem. A engenheira lembra aquela história que eu falei lá do Stormwatch, que tem esse grupo liderado pelo Superior, que eles buscam ajudar o mundo? Tem lá um engenheiro, que é o primeiro, que é um cara super foda de engenharia, que ele fez micro-organismos, robôs, né, nanorobôs, para que eles pudessem fazer qualquer coisa. Criar armas, criar duplicatas, criar alimento. Antes dele morrer, né, por toda essa questão de foi enviado lá o Stormwatch para acabar com todas essas coisas, aí foram sabotados lá pela Rose lá, aquela personagem ridícula lá. Ele manda todas as informações que ele tem para a Aang, que é a nova engenheira. E ela pega todos esses negócios e vira essa super heroína. Então, muito interessante. Ela é uma personagem muito legal. Mas o meu personagem favorito, meu primeiro ou segundo personagem favorito, é o Jack Hanksmore. Jack Hanksmore. Oh, um nome difícil, meu Deus do céu. Que ele é o quê? Ele é um ser humano que foi testado na época da adolescência e da infância, por alienígenas que ficaram trocando as coisas dele. Ficaram trocando, e ele virou um ser perfeito pra viver em grandes cidades. Então ele consegue ir pulando, ele consegue entrar dentro, tipo assim, dos prédios, ele consegue conversar com a cidade, falar pra cidade como que ela deve se comportar. Tipo assim, derruba esse prédio aqui, por favor. Ele consegue entender o que tá acontecendo na cidade, nas outras cidades. Ele consegue, tipo, entrar dentro do chão de uma cidade e ser teletransportado de uma cidade para outra. Então é muito interessante, um personagem muito legal. Ele também vira o vice-líder da equipe e tal. Ele é um personagem muito bacana. Tem a Swift, não é dos negócios de carne, que é essa personagem aqui que ela tem como se fosse o anjo dos X-Men, mas só que é uma versão mais B10, assim, muito bacana. Tem o Xamã, que o Xamã também tava no outro grupo, né, a segunda versão, né, tinha um Xamã no grupo superior, que ele é como se fosse um Doutor Estranho. Qual que é o nome daquele lá da DC que tem um capacete? Senhor Destino? Não lembro, vai aparecer a foto aí, vocês sabem. Ele herda, né, todo o poder, tem sempre um Xamã na época vivo, então ele sempre fica herdando também o conhecimento, ele consegue conversar com os outros Xamãs que vieram antes, tipo como que nem o Pantera Negra lá, quando ele chega pra conversar com os ancestrais dele lá no filme, é a mesma coisa. Então é muito bacana, ele controla a matéria, e tá vindo, por exemplo, uma chuva de balas, ele consegue focando assim, ele consegue transformar todas essas balas em borboletas, entendeu? Ele consegue, é um negócio muito bacana. Tem a Jane Sparks, que ela é a personificação do século XX, né, porque isso aqui começou nos anos 90, em 1999, né, pulo pro novo milênio, anos 2000, ano que eu nasci, estamos aí, que ela tem poder de eletricidade, ela controla a eletricidade, ela tá viva quase 100 anos, né, que ela nasceu em 1900 e tal, então muito interessante, personagem muito legal. Ela é britânica, que é tipo movimento contra a cultura que teve, tá muito legal. Ela acompanhou muitas épocas da humanidade, né, e faz um negócio bacana relacionado também às eras dos quadrinhos, né, Era de Ouro, Era de Prata e tudo mais, muito interessante. E os dois personagens são muito legais, que é o Apollo e o Meia-Noite, que eles são a contraparte
como se fosse o Batman e o Superman. Que o Meia-Noite é o Batman, ele consegue pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, de questão de luta. Ele vai extremamente sádico também, ele sabe quebrar você em 1 zilhão de maneiras diferentes. Tipo, o seu dedo ele consegue quebrar em 20 maneiras diferentes, só pra você ter mais dor possível. Então ele é muito sádico, ele é soturno, assim, ele é foda. Ele é foda. É o Batman virado no Jiraiya, sabe? Então, e tem o Apollo, que é basicamente o Superman, por isso que toda a questão do Apollo, Deus do Sol, né? Recarrega energia solar e tal, e ele tem super força, velocidade, visão de calor, prova de bala, bibibibobó. E eles são um casal gay, e é um negócio muito natural, não é nada forçado. Ai, a lacração no meu gibi, ai! E é muito legal, muito bem feito, velho, não é forçado, velho, é uma relação que você torce pelos caras, que eles sejam felizes mesmo, um é contraponto do outro, sabe? Um auxilia o outro no que erra. Nossa, é muito bom, muito bom. Então, assim, essa é a equipe e eles, tipo, é sempre extrapolando. Todo aquele negócio do Stormwatch é aplicar negócio lá na ONU, não sei o que, não sei o que lá. Agora não, estão por conta própria. Eles falam assim, não, tá errado lá naquele país terceiro mundo com ditador, nós vai lá quebrar ele no cacete, nós vai lá e meter ele a porrada. E é tipo, o Warren Ellis tem nossas ideias malucas, né, e tudo mais, e tem a incrível arte do Bryan Hitch, né, velho? O Bryan Hitch é de fuder. O Bryan Hitch, ele é um desenhista de mão cheia, não tem como. Uma página bem bacana que ele mostra da BAUS, que é o quartel-general deles, né? Cara, ele é descomunal, velho. Descomunal. Bryan Hitch é descomunal. Arte muito boa, é o Warren Ellis e o Bryan Hitch durante os 4 primeiros arcos. E aí depois troca pro Mark Millar e o Frank White. E você viu o vídeo de X-Men? Se você não viu, veja o vídeo dos X-Men. Vê lá, e o Frank White, foda também, um traço bem diferente, mas muito legal. E o Mark Millar tem todo aqueles millernismo dele, assim, meio porra louca, meio de querer chocar um pouco, né? Tão sutil quanto o Warren Ellis, mas assim, ainda tem uns arcos bacanas. Essa é a equipe. Eles têm a balsa, que eu acabei de mostrar, que é uma nave que fica entre realidades. Ela tem como se fosse uma âncora na Terra. Então eles conseguem, ao falar porta, né, que é o que eu comentei agora há pouco, eles conseguem ir de um lugar para o outro do mundo de qualquer jeito. Então, tipo assim, se eu tô aqui, falo porta, passo por aqui, eu vou cair em Moscou, por exemplo, sabe? Assim, rapidão. É um artifício muito bacana e essa nave, ela tá viva. Então a engenheira e o xamã conseguem conversar com ela. Então é muito legal isso, não é uma base qualquer, então é muito legal. E aí, agora eu vou falar um pouquinho das histórias. Eu diria que assim, todas as histórias do Warren Ellis muito boas, as 2 primeiras do Mark Millar são legais, aí dá uma caída e aí termina ok. Mas só que o começo é muito bom. Tô falando aqui do primeiro volume, eles enfrentam um vilão que apareceu lá no Stormwatch, mas só que simplesmente é um líder de um país asiático lá chamado Gomorra, que ele quer dominar o mundo. Ele tem o símbolo dele, né, que eu mostrei lá até o capanga dele, né? São esse daqui, né? O símbolo deles são 3 pontos. Ele quer fazer o quê? Ele quer marcar o mundo inteiro, esses 3 pontos, como se fossem cidades. Ele quer destruir aquela cidade como se fosse a marca do país dele no mundo. E aí o Authority não vai deixar barato e vai ter muita porradaria. Eles vão ter que dar um jeito de destruir a cidade, parar o cara. Muito legal. O desenho do Bryan Hitch, estupendo. É assim, todas as histórias, a ação, velho. Ação, personagem muito bacana, a interação dos personagens é muito legal, o jeito que eles pensam pra resolver as coisas é muito bacana. A segunda história é uma terra paralela que já teve contato com a Terra. Esse universo vem de novo pra cá pra querer conquistar a Terra, porque eles já tiveram 5 guerras mundiais lá no universo deles e a população tá decaindo a natalidade, não tem mulheres, porque isso é uma raça alienígena que entrou em contato com a Terra e já disseminaram muito, viraram já uma raça mestiça, que é nem mais extraterrestre, nem mais humanos, então precisam de mulheres humanas para eles conseguirem voltar a popular, que não tem mais mulheres lá, então eles vêm para cá para fazer isso. Aí o Authority obviamente não vai deixar barato, aí o jeito que eles param a cidade lá deles, dos caras, eles destroem a base deles. Nossa, muito bom. A Jane Sparks é uma puta de uma capitã, que ela é a líder do grupo, né? É braba, a mulher é braba. Muito interessante. Então, esse primeiro volume, velho, os primeiros 2 arcos, muito foda, muito bom. Aí vem o terceiro e o quarto arco aqui. O terceiro arco, o que é? É um meio cutulesco, né? Meio Lovecraftiano, que é o quê? Vem Deus, entre aspas, né? A criatura que gerou a Terra, né? Que fez o planeta em si,
ela fez a Terra, saiu e agora está voltando. E a própria Lua tem como um mecanismo para preparar a chegada deste ser de volta à Terra. Então assim, começa isso a acontecer e o Authority tem que dar um jeito de parar isso, porque senão vai simplesmente matar toda a população. Porque ele tá tipo desterraformando a Terra, né? Tirando a atmosfera, não tendo mais ar limpo para eles respirarem e tal. Aqui ó, uma invasão, né, desse sistema de preparação desse deus, né? Voltando. E aí eles têm que dar um jeito do quê? De parar essa criatura. Aí aí é muito doido, né? As ideias que o Arianes tem, esses problemas cada vez maiores, né? E ele vê de resolver isso, né? Então agora eles têm que dar um jeito de parar essa criatura. Então, já que é um bicho tão grande, a balsa, mesmo que é gigantesca, tem quilômetros de altura, de comprimento e tal, eles entram na balsa e entram dentro dessa criatura, que é tipo como se fosse uma pirâmide. Eles vão entrar lá dentro como se fosse um germe. Então a balsa, mesmo que é gigantesca comparada a esse deus, né? Ela é minúscula e entra como se fosse um germe dentro de uma veia, né? Como um glóbulo vermelho. E aí eles dão um jeito de parar isso. Aí entra o Mark Miller no próximo arco, né? E aí, nisso daí, a Jane Sparks morre, porque terminou o século XX, né? E começa o século XXI. No Réveillon do século XXI, ela morre. E aí o espírito do século XXI nasce. E aí vira uma caçada ao espírito do século XXI, porque quem controla, né, o espírito do século XXI também vai controlar todo o século em si, né? Porque é um extremamente poderoso, né? Porque a Jane Sparks era extremamente poderosa, controlava a energia em níveis extremos. E aí tem, tipo, toda uma versão escrotíssima dos Vingadores, como se fosse muito escrita até pelo próprio Garfienes, né? Criador do The Boys, né? Uma versão muito The Boys, velho, assim, muito bem escrita, muito interessante o jeito que eles pensam em tudo, como eles vão resolver isso e ir atrás da bebê do século XXI, né? Muito legal. Então o Mark Miller recebe a bola, né, pra continuar a história e não deixar cair. Pelo menos não nesse volume. Tem o volume 3. O volume 3 é bem fraquinho, assim. Ele pega um arco que é de um xamã renegado, né, que ele fez um genocídio, foi tirado como xamã daquele tempo, e aí ele é preso lá. Terra própria é o inimigo dessa vez, porque depois daquela desterraformação, né, que aconteceu quando aquele deus estava vindo, esse xamã aí, ele pegou um pouco do poder do xamã atual por causa que ele teve uma overdose. O que é muito legal também toda essa saga, né, do Authority, mostra como que eles lidam com a fama, entrevistas, MTV, né, porque era muito começo dos anos 2000, então é muito interessante e tal, drogas, rock and roll, festas, muito interessante como isso é feito na história. O xamã, ele tem uma overdose, porque antes dele ter virado xamã também ele era um doidinho, né, um hippie. Quando ele tem uma overdose, esse xamã que fez esse homicídio, ele pega um pouquinho do poder por um período de tempo e faz a Terra pensar que o problema são os humanos e ela tem que acabar com os humanos, porque foi os humanos que fizeram aquilo com ela, sabe? A culpa dos humanos, que aquele deus estava vindo, ele fez tudo aquilo lá pra se livrar deles e tal, e a culpa são dos humanos, então ela começa a correr de tsunami, é vulcão, é furacão, e o autor tem que dar um jeito de parar com isso. Aí é essa saga, é interessante, legal, não é das melhores, mas também não é chato comparado ao Stormwatch, que é muito qualquer coisa, não, muito legal. O jeito que eles também resolvem, eles tiram as pessoas da Terra, eles conseguirem resolver, muito legal. Aí tem um monte de história one shot dos personagens e tal. Tem uma aqui que eu ri, tipo, de tão escroto e do nada que é uma história, tipo assim, do romance da engenheira, tipo assim, ela não consegue achar no namorado, só fica trabalhando. Aí simplesmente tem um meia-noite na última página falando, só na siririca ninguém aguenta. O que você fala no negócio desse? É Mark Miller, né? E aí, por fim, temos o último volume. Lógico que um monte de personagens super poderosos mandando, desmandando do mundo, tirando pessoas de altos cargos e remodelando toda a política global, não ia ficar algo ficar fazendo isso pra sempre, né? E aí, então, todas as cúpulas dos países fazem um esquema abaixo dos panos de darem um jeito no Authority. Eles mandam uma criatura chamada Seth, que eles simplesmente é um bicho todo escroto, manda lá, é um bicho feio pra caramba, ele aqui acabando com o pessoal. Que é um cara, bicho totalmente feio, horroroso, ele tem um visor, bicho tudo esquisito. Ele vai lá, ele acaba com o Authority, você acha que todo mundo morreu e tal, aí eles trocam o Authority por quem? Por um bando de cópia barata da Shopee, dos caras que simplesmente tudo faz a mesma coisa, mesmos poderes, mas só que eles não são tudo comandado, né? São um CLT do governo, querem manter o status quo do mundo.
Aí mostra eles sendo os escrotos e tal, fazendo serviços sujos dos Estados Unidos, das grandes potências, e fingindo serem super-heróis tão bons quanto o Authority, mas só que não são. Só fingindo ser, né? No último arco é como o Authority vai voltar. Claro que é encabeçado pelo personagem mais foda que tem, que é o Meia-Noite. Meia-Noite sobrevive, né? Mesmo porque o Batman tem preparo até nas versões que não é ele, né? Então ele tem preparo. Então ele vai lá dar um jeito de trazer todo mundo de volta, atacar esse Authority de fajuto. Então é muito gostoso também, tipo assim, os caras é muito escroto e esse último volume é muito bom porque é ver eles se ferrando, sacanagem que eles fazem com um monte de refugiado, são muito escrotos, sabe? Fingindo ser bom moço. É gostoso só de ver eles se ferrando e é muito satisfatório ver. Então assim, o Authority é muito legal, recomendo o Authority. É muito, principalmente o começo até a metade é muito legal. O Authority é uma ótima leitura, recomendo demais. O Stormwatch, gente, só se você realmente quiser saber da onde que veio a ideia, como que o pessoal pensou nisso tudo, então, e que eu recomendo. Mas pulem direto pro Authority. Procura na net, tipo assim, resumo rapidinho do Stormwatch, alguma coisa assim do gênero, sabe? Você lendo Stormwatch, você pega algumas referências que aparecem nos personagens que apareceram lá antes, que aparece aqui no Authority como personagens secundários, mas nada muito ai meu Deus, se eu ler o Authority não vou saber como funciona, não. No primeiro volume eles conseguem mostrar muito bem quem é o pessoal lá e tal, então não precisa ficar muito com medo. Pode pular direto pro Authority, você não vai ficar perdido, não. Só algumas coisas você não vai pegar, mas isso aí é de boa. Authority, recomendo, muito bom. Começo até um meio, muito interessante. O finalzinho é legal ainda. Dá uma caída, mas o final é satisfatório, tomando o que merece. E o Stormwatch só se tiver realmente curiosidade ou tiver com saudade dos anos 90. Então, é isso, gente. Essa é a minha review do Authority e do Stormwatch. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem, manda pro seu amiguinho aí que tem saudades dos anos 90. Compartilhem com todo mundo, se inscrevam, ative o sininho, dê like. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!